Olá, meu nome é Roger Menezes. Seja bem-vindo ou bem-vinda ao canal Sobrenatural. E neste vídeo estarei falando sobre falha na Matrix e contando uma história a respeito desse assunto. Mas antes, vamos para o anúncio do produto patrocinador desse canal. O Livro dos Monstros é um curso de criptozoologia que fala sobre vampiros, lobisomens, extraterrestres, homens de preto e muito mais. O Livro dos Monstros é um curso, como já dito, de criptozoologia que dá acesso e direito a certificado de conclusão. Pois muito bem, voltando ao tema do vídeo de hoje, que é falha na Matrix. Olha, esse termo, falha na Matrix, ele se popularizou durante a década de 90, graças à trilogia Matrix, estrelada por Keanu Reeves. Ok? Fala que nós vivemos basicamente em uma espécie de simulação. Eu não concordo com isso. Eu acho que a abordagem do filme foi baseada em alguns conceitos hindus sobre Maya, a realidade falsa. Mas aquilo foi uma adaptação feita para o cinema. Eu acredito sim que nós vivemos em uma realidade falsa. Eu não digo que nós vivemos em uma simulação. Não é uma simulação, mas é uma realidade falsa. Veja bem. Certa vez eu estava indo para uma cidade aqui do interior do estado do Ceará, Itapipoca. Eu estava atrás do carro do meu tio. O carro do meu tio na época era um Fiat Uno e o meu era um Fusca, ok? Um Fusca velho e que tinha problemas de freios na época. Então, como eu não sabia chegar no lugar, eu estava seguindo o carro dele. Ele estava indo na frente com a minha tia, com a minha prima e com uma outra pessoa que eu não me lembro muito bem quem era. Eram 3 pessoas no carro. Ah, lembrei, era minha avó, minha tia, minha prima e a minha avó. E ele no volante, 4 pessoas. Atrás eu vinha com a minha mãe, apenas a minha mãe estava do meu lado. Pois bem, em um certo momento eu perdi ele de vista, porque o carro dele era mais rápido do que o meu, ele acelerou muito e desapareceu. Mas eu segui em caminho, eu sabia que mais adiante ele iria parar e me esperar. Só que antes disso acontecer, aumentou muito o fluxo de veículos, tanto indo quanto voltando da estrada. E em um determinado momento, como num passe de mágica, o carro dele surge na minha frente e dá sinal que vai para o acostamento. O que foi que eu fiz? Como o meu carro estava com problemas de freios, eu fiz a volta, passei pela frente dele e aí sim eu fui freando e parando. Então, quando eu olho no vidro, no espelho retrovisor, eu vejo aquele que supostamente seria o meu tio fazendo uma manobra no volante, saindo do acostamento, voltando para a estrada, certo? O carro era o mesmo, aparentemente, as pessoas eram as mesmas. Então, ele passa para o outro lado da estrada, ele não vai no sentido contrário, não, ele vai para a outra margem da estrada e lá tinha uma subida, uma parede de barro vermelho duro, e acima desse paredão de barro vermelho duro tinha um matagal muito alto e denso. O carro, ele literalmente sobe por essa parede de barro vermelho e duro. Era um paredão de barro. O carro, ele sobe esse paredão de barro como se fosse um carro de desenho animado, de animação. Ele sobe esse paredão e entra no matagal de uma forma totalmente absurda, impossível se analisada por meios físicos, por meios naturais e totalmente sobrenatural. Então eu vejo aquilo pelo retrovisor, pelo espelho, olho pela minha porta e vejo toda a cena, toda aquela ação. A minha mãe do meu lado olha para trás
e obviamente não vê mais o carro e começa a ficar apavorada. Eu dou marcha ré e começo a me deslocar para trás para ver aonde é que ele supostamente, que o carro do meu tio supostamente teria entrado naquele matagal. A minha mãe começa a ficar em pânico, apesar de eu falar o que tinha acontecido. Depois que eu falei, o pavor dela aumentou e, bom, ela me disse que eu seguisse viagem, que eu fosse para frente, que eu seguisse estrada, porque aqueles não eram gente da nossa família. Não era o meu tio, não era minha tia, não era minha prima e nem era minha avó. Era uma outra coisa que ela não sabia dizer o que era. Então, apavorada, ela me pediu para seguir viagem. E assim eu fiz. E mais adiante, eu me encontrei com o meu tio. Ele tinha parado no acostamento, estava do lado de fora. As 3 pessoas estavam dentro do carro, apenas ele estava do lado de fora, de pé, me aguardando, como eu pensei que ele realmente faria. E bom, essa é toda a história e esse é o exemplo de falha da Matrix. Compreendido? Bom, espero que tenham gostado da história e da explicação. Gente, eu vou ficar por aqui. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.